Num dia ensolarado, os monstros mais raros, os slimes prateados, aparecem no chão. Dois caras os observam, escondidos atrás das árvores. De repente, um deles começa a correr em direção aos monstros gosmentos, mas o outro o impede, dizendo para esperar. No momento seguinte, um golpe crítico estilhaça os núcleos do monstro. O nome do rapaz é Yuko Takahashi, e devido ao golpe crítico, ele obtém itens de rank S, armadura, luvas e botas de slime prateado. Um jovem de moletom verde e uma garota o encaram chocados, porque golpes críticos e itens raros são extremamente incomuns. O jovem pensa que Yukito é uma pessoa realmente sortuda. O próprio Yukito não sabe como conseguiu todos os itens de rank S. Parece uma recompensa por todo o seu sofrimento passado. Vemos um flashback da vida anterior de Yukito. Ele é um aventureiro de nível bronze, tem 85 anos e está no primeiro andar da Dungeon de Tóquio. De repente, um homem mostra seu smartphone, indicando que monstros estão se aproximando. O mundo exterior já está perdido, e eles precisam escapar. Um deles sugere ir mais fundo na dungeon, mas outro discorda, achando perigoso, já que monstros podem vir dos níveis inferiores também. Então, ele se vira para Yuko, aconselhando-o a escapar, dizendo que não é hora de caçar monstros. Ele dá um tapinha no ombro do herói, mas o herói puxa a mão e caminha em direção aos slimes, ignorando o aviso do jovem. Os outros mandam o jovem deixar o velho em paz, zombando dele e dizendo que ele é um velho inútil cujos atributos nunca melhoram. Um homem empurra o velho, fazendo-o cair. O idoso fica no chão com o capuz caído da cabeça. Décadas se passaram voando. As coisas mudaram, desde que o aventureiro surgiu. O crescimento individual, agora, está ligado a um sistema de status familiar. O nível de uma pessoa aumenta apenas quando ela derrota um monstro. À medida que o nível aumenta, seus atributos também evoluem. Um jovem sonhou em aumentar sua força em pelo menos 5 pontos. Às vezes, aventureiros até ganham magia e habilidades, o que é considerado normal, mas, no caso de Yuko, ele está no nível 98. No entanto, sua força, vitalidade e agilidade ainda estão em 5. Sua destreza é 4, poder mágico é 3 e resistência é 2. O velho viveu muito e se esforçou mais que qualquer um. Após anos derrotando apenas monstros fracos, ele finalmente alcança o nível 98. Ele é o único a alcançar este nível através da pura persistência. O velho abate muitos slimes. Seus ataques são tão poderosos que até sua espada se quebra, mas ele está muito motivado para alcançar o nível 99, o nível final, acreditando que a recompensa valerá todas as suas dificuldades. Quando sua espada quebra, ele recorre a morder monstros com os dentes e, finalmente, atinge o nível 99. Suas mãos tremem. Ele não consegue acreditar que finalmente chegou ao último nível. Ele fica radiante e cai de joelhos, mas se desespera ao ver que sua força aumentou apenas 1 ponto. Ele chora, pensando que desperdiçou toda a sua vida. Yukito está arrasado e a esperança o abandonou. Ele nem sequer tem forças para se mover. Ele está pronto para morrer. O herói viveu a pior vida possível. Ele não conseguiu salvar sua mãe, arruinou a felicidade da irmã e era desprezado por todos. Ele chora, pensando que finalmente acabou. Um monstro o ataca e ele morre, mas o sistema detecta um erro fatal no sistema de status de Yuko. Como um pedido de desculpas, ele reencarna com 9 pontos de bônus em sorte. O herói acorda, mas sua visão ainda está turva. Uma moça sorri para ele, parabenizando-o por se tornar um aventureiro. Yukito está confuso, se perguntando o que está acontecendo. A garota pergunta se algo está errado. Takahashi, nervoso, agradece pelo pingente. Um pouco depois, quando o herói está sozinho, perdido em seus pensamentos, ele encara a tela do smartphone. Ele percebe que definitivamente é o mesmo dia em que se registrou como aventureiro. O homem de olhos verdes está realmente confuso e se lembra de ter visto algo sobre pontos de bônus. Ele abre seus status. Ele ri, vendo que seus atributos são os mesmos de antes. Então ele rola para baixo e fica perplexo ao descobrir outra coluna na tela. Sorte que não estava lá antes. Seu atributo de sorte está no máximo. O herói está perplexo, pensando que essa característica devia ser um parâmetro oculto em sua vida passada. Ainda incerto devido ao seu infortúnio nos últimos 70 anos, ele decide confirmar, caçando alguns slimes. O herói se encontra no primeiro andar da Dungeon de Tóquio, conhecida como Pegadas Indeléveis. Yuko avista seu alvo, os monstros gosmentos, que lhe parecem estranhamente familiares. De repente, ele nota um movimento no canto do olho.
Ele fica chocado ao ver o slime prateado ultra raro, um monstro que apareceu apenas uma vez em sua vida anterior, antes de fugir rapidamente. O slime prateado é conhecido por seus enormes pontos, mas infame por sua tendência a escapar ao primeiro sinal de perigo. Atrás da criatura, Takahashi acha que pode pegá-la com um golpe de espada, mas um flash de luz chama sua atenção, uma flecha fincada no chão. O homem que a atirou se desculpa, e Yuko amaldiçoa a pessoa em pensamento. Uma slime rara certamente fugiria de um barulho tão alto, mas, para sua surpresa, a slime não foge. Em vez disso, ele se prepara para atacar Yuko. O slime avança contra o herói. Ele revida, acertando em cheio o núcleo do slime prateado e o abrindo. O nível do herói aumenta 4 vezes em um instante. O golpe foi tão poderoso que partiu sua espada ao meio, e agora ele precisa de uma nova arma. De repente, um flash de luz surge por perto, e o Kito mal pode acreditar no que vê. É um item raro de nível S, uma espada. Este é um ótimo começo para o garoto de olhos verdes. A grande espada de slime prateado aumenta o poder de ataque, mas tem 30% de chance de errar os golpes. Yuko está satisfeito com a espada e se prepara para continuar a caçada. Ele olha em volta e fica perplexo ao ver 4 slimes prateados. Ele se pergunta se está sonhando. Os 4 monstros avançam sobre ele simultaneamente. Yuko percebe que não tem escolha a não ser lutar. Dadas as características de sua nova arma, Takahashi percebe que derrotá-los de uma vez é impossível. Ele ataca repetidamente, acertando vários golpes críticos. O herói fica surpreso ao ver todos os monstros caírem, deixando para trás armadura, botas e luvas de prata. Após 1 hora de caça, ele abateu 10 slimes de prata, coletando itens raros de cada um. A essa altura, o herói está convencido de que sua sorte é genuína. Sentindo-se eufórico, ele se deita na grama, contemplando o céu. Ele pensa que, com essa sorte, sem dúvida se tornará um aventureiro excepcional, sonhando em orgulhar sua família, sua mãe e irmã doentes. Com o coração cheio de esperança, o garoto de olhos verdes levanta a mão para o céu, imaginando tudo o que pode realizar. De repente, Yukito se senta, percebendo que tem um lar para onde voltar. Após 70 anos de solidão, ele anseia por ver sua família novamente. Ele se levanta e corre em direção à sua casa, incerto de qual quarto no 2º andar é o seu. Tendo vivido nas ruas nos últimos anos, ele se esqueceu da planta. Eventualmente, ele encontra seu apartamento. 2 em 3. A placa diz Takahashi. Suas mãos tremem ao alcançar a maçaneta, e ele se pergunta por que está tão nervoso, mas se acalma com respirações profundas. Quando ele está prestes a abrir a porta, ela se abre sozinha, revelando sua irmã. Ela também tem os mesmos olhos verdes. Ela o cumprimenta e o jovem, num impulso, puxa Nomi para um abraço apertado. Ela está confusa com as ações repentinas dele e se pergunta se isso é algum tipo de brincadeira. Nomi pede para ele soltá-la, mas Yukito a abraça ainda mais forte. Dessa vez, ele não deixará ninguém tirar sua família ou suas coisas preciosas. O herói conta a Nomi tudo com o que aconteceu. Ela fica impressionada por poderem ajudar a mãe por sorte, mas isso vai exigir algum esforço. No dia seguinte, Yuko vendeu itens raros e, com o dinheiro, decidiu comprar algo. Takahashi foi a um leilão e fez uma oferta de 10 milhões de ienes, conseguindo o melhor tratamento para sua doença. O herói então vai para o hospital. Yuko e Nomi visitaram o quarto do hospital, onde sua mãe estava internada. Eles pediram permissão antes de entrar e cumprimentaram a mãe, que ficou muito feliz em vê-los e perguntou como estavam. Yuko responde que eles é que deveriam estar perguntando isso. Nomi abre a caixa que comprou e mostra à mãe guloseimas deliciosas. A mulher agradece e diz para não trazerem nada da próxima vez e usarem o dinheiro para si mesmas. O jovem diz à mãe que eles não precisam se preocupar com o dinheiro, e a garota de olhos verdes acrescenta que eles têm outro presente também. A paciente fica surpresa e pergunta o que é. Yuko responde que pode parecer estranho, mas a mãe precisa beber isso. Ele entrega um frasco de elixir para a mulher. Nomi explica orgulhosamente que o irmão mais velho ganhou o dinheiro na dungeon e comprou para ela. A mulher está surpresa porque Yuko se tornou um aventureiro. Como ele conseguiu comprar um item tão caro? O homem de olhos verdes diz que só teve sorte e insiste para que sua mãe beba o elixir. A mulher abre cuidadosamente a garrafa e bebe. De repente, o corpo da mulher começa a brilhar. Nomi e Takahashi a observam atentamente e perguntam como ela está se sentindo. A mulher responde alegremente que se sente muito mais leve e incrivelmente aliviada. O herói sorri, sentindo-se ótimo. Nozomi exclama, "Bom trabalho, irmão!"
A mulher diz que a poção tinha um gosto muito ruim, então seu filho lhe deu uma sobremesa para limpar o paladar. Quando a mulher é examinada pelo médico, ele diz que seus sintomas diminuíram e a doença parou de progredir. Ela precisa fazer uma reabilitação breve. Depois ela poderá se recuperar em casa. Os três podem viver sob o mesmo teto novamente. Parece um sonho. Pela primeira vez em muito tempo, a mulher consegue comer em casa. Depois, ela começou a lavar a louça. A garota de olhos verdes está feliz com a melhora da mãe, mas Yuko diz que ainda não é o suficiente. Nomi o observa, esperando uma explicação. O herói explica que a poção é apenas uma medida temporária, não cura a causa principal. Isso deixa a garota de olhos verdes chateada, e ela se pergunta o que devem fazer. O herói diz que eles precisam de um item de Hankeli muito mais poderoso, como um elixir. Nomi já viu algo assim anunciado na TV, um item encontrado pelo melhor aventureiro do mundo. O elixir está 50 andares abaixo, e não pode ser vendido ou comprado. A irmã acha que este item é realmente único. O herói concorda. Um item único é um item especial que só pode ser usado pela pessoa que o encontra. Uma glória que pode ser obtida por aqueles que derrotam os fortes. A garota de olhos verdes pergunta se eles não podem comprá-lo. Eles têm que encontrar sozinhos. A irmã se pergunta se o irmão conseguiria ir até o quinquecento do andar. Yuko diz que ele morreria. A garota decide que, nesse caso, eles não conseguiriam o elixir. O herói sorri e esclarece que, em teoria, ele morreria, mas agora não só tem sorte, como também pode usar o conhecimento de sua vida anterior como arma. Ele se lembra que o elixir também podia ser encontrado em andares altos. Ele conhece uma exceção, o chefe do Vesujão andar, o Gollum ancestral. O item raro que ele dropa é o elixir, mas a chance dele aparecer é relativamente pequena, já que é um item raro. O herói pensou que em sua vida anterior só tinha ouvido falar do elixir uma vez, mas com sua sorte atual, ele definitivamente pode obtê-lo. A irmã percebe uma expressão suspeita no rosto do irmão. Yuko pergunta se ele está mesmo fazendo uma cara suspeita. A garota apenas pisca, achando que seu irmão pode fazer qualquer coisa. O jovem se sente encorajado pelas palavras da irmã, mas ainda precisa de alguns preparativos. Nomi fica confusa com a palavra preparativos. O herói tem certeza de que sempre há um jeito, então ele caminha até a foto da família. Ele precisava de coisas para ir mais fundo na masmorra. Primeiro ele precisava de equipamento. Uma grande espada de slime prateada tem um alto poder de ataque, mas com 30% de chance de errar os golpes. A espada é revestida com lágrimas de slime prateado, que podem reduzir o efeito do dano em 1/3 das vezes. Enquanto ele faz as malas, sua irmã o observa atentamente. Ela pergunta se Yuko vai para a masmorra. O herói responde, sim. A garota de olhos verdes pergunta se o irmão realmente vai assim, já que guerreiros costumam usar armaduras bem mais pesadas. O herói responde que seus atributos são baixos. O garoto olha para os atributos dele e percebe que ele só pode esperar por sorte, porque com esses atributos ele não vai conseguir usar uma armadura completa. Ele pode simplesmente trazer a espada. E o Kito acha que, devido ao seu acerto crítico, existem muitas habilidades. Uma delas é o golpe de camadas, uma habilidade que causa um ataque crítico com 30% de chance. Nomi pergunta se o herói quer aumentar seu desempenho. Existe um quinto andar. O jovem se lembra da floresta da coroa de Alice destruída. Os monstros daquela floresta têm um drop raro chamado fruta milagrosa. A irmã pede ao irmão para ter cuidado e lhe dá o almoço que preparou para ele. Takahashi agradece. Uma embalagem de comida aparece na janela do sistema. O herói abre a porta e parte para sua tema aventura, chegando ao quinto andar, conhecido como Floresta Quebrada. Quase todo o lugar está cheio de monstros do tipo planta. Então, é uma fase fácil, mas ainda é considerada de nível baixo, já superada por muitos aventureiros. Yuko acha que, contanto que tenha um mapa, não haverá problemas. Ele continua sua jornada e chega à colônia Trant. Trantes são monstros que usam camuflagem para se esconder, então são difíceis de distinguir de árvores comuns, mas sua camuflagem não é perfeita. Se alguém observar de perto, suas folhas não têm veias ou direção, e suas raízes crescem de forma estranha. O herói, então, avista uma árvore com tais características. As Trantes usam suas raízes como pernas para se mover. No momento em que o herói vê os olhos vermelhos, ele se alegra. Então ele usa um golpe crítico e ataca o monstro. Yuko pensa que, contanto que tenha cuidado com ataque surpresa, pode derrotar os monstros facilmente. Então ele encontra uma fruta milagrosa, um item raro. Yuko come a fruta, exclamando que tem gosto de maçã ou pera. Mas não importa, já que sua força aumentou 1%. A fruta milagrosa tem um pequeno efeito de aumento de atributos. Depois disso, o herói caça trem freneticamente, lutando e comendo sem parar.
Nesse meio tempo, o herói fica muito entediado com o gosto da fruta. Então ele come a comida que sua irmã preparou e abre a janela que mostra seus status. Ele percebe que atingiu sua capacidade máxima de crescimento. Sua força aumentou em 27 pontos, sua vitalidade em 25, destreza em 16, agilidade em 15, magia em 13 e resistência em 14 pontos. Agora ele finalmente está no nível médio de um guerreiro em seu estágio. Ele decide parar. De repente, ele sente a presença de alguém, vira-se bruscamente e pergunta quem está ali. Alguém responde que ele não pode ficar com todos os bens sozinho. Esse novato precisa de uma lição. 2 homens aparecem diante do garoto de olhos verdes, um com dentes de ouro e o outro com um anel dourado. Yukito responde que não viu nenhuma credencial de aventureiro e questiona se eles são o tipo de gente que lucra às custas dos outros. O menor admite que sim e diz que tem um garoto ali dependendo só do equipamento. O cara dos dentes de ouro diz que se Yukito deixar o equipamento para trás, eles vão poupar a vida dele. O herói conhece os invasores, andarilhos, criminosos ilegais que cometem crimes, mas nunca esperou encontrá-los. O homem alto zomba do herói, perguntando se ele está com muito medo para falar. O herói diz que não tem nada a oferecer para criminosos, o que irrita os homens. Eles zombam de Yukito, chamando-o de tolo ignorante, e dizem que se ele se recusar a entregar o equipamento, eles vão matá-lo. O homem menor chama o herói de fracote, dizendo que ele não pode vencer 2 contra 1. O herói os ataca usando a poderosa habilidade Golpe Estratificado. O grandão ri dizendo, não tem como uma habilidade lixo que erra 70% das vezes acertá-lo. Então, o homem ataca o herói com o golpe bestial, mas o herói desvia do ataque. O grandão está chocado, achando que não há resistência. Então, o herói o ataca, fazendo-o cair. O homem mais baixo acredita que o herói tem uma sorte incrível. Yukito declara firmemente que agora é 1 contra 1. Ele solta um suspiro de alívio e explica que o golpe bestial é uma habilidade que só pode ser aprendida após atingir o nível 25, o que significa que seu oponente está em um nível superior ao dele. Ele explica ainda que o golpe bestial é um ataque de alta precisão, quase impossível de se esquivar. No entanto, a desvantagem é que a habilidade reduz o poder de ataque em 30%. A gosma nas roupas do herói reduz o dano, e ele sofre apenas 30% do dano original. Se não tivesse sorte, poderia haver um buraco em seu estômago. O menor fica boquiaberto, pensando que o herói derrotou seu parceiro Yamada com um só golpe. O herói diz ao menor que, se ele se render, talvez o perdoe. Isso deixa o homem com o anel de ouro irritado. Ele se retira, alegando que o herói o está subestimando. Ele exclama que para alguém como ele, lidar com um guerreiro como Yuko à distância é fácil. O herói concorda, dizendo que não há nada que ele possa fazer a essa distância. O ladrão ri sarcasticamente, perguntando se Yukito decidiu se render. O herói responde com confiança que nunca fará isso. Então, ele tira um galho de árvore decorativo da tela de seus status. O ladrão ri, perguntando se o herói sequer sabe o que está segurando. Yuko responde que sabe exatamente o que está segurando e diz que o galho é conhecido como cajado aleatório. Ele simplesmente pegou de um Trent, que não derrubou nenhuma fruta. O homem menor acha que o herói é um amador. O cajado aleatório é raro, mas um lixo instável que ativa magia aleatória. Ele acrescenta que seu efeito é inteiramente baseado na probabilidade, o que significa que as chances do homem de olhos verdes lançar um feitiço bem-sucedido são bem pequenas. O ladrão calcula as chances de sucesso de Yukito. 40% de chance de falha, 30% de magia para iniciantes, 9% de magia intermediária e 20% para debuffs ou buffs. Ele então olha para seu parceiro inconsciente, pensando que mesmo que o herói tenha sorte, é impossível para ele lançar o feitiço desejado. O ladrão também considera que está usando a arma de bola de fogo encantada, um feitiço mágico de nível médio, e tem certeza de que Yukito não será capaz de vencer, mesmo que o herói consiga lançar um feitiço de nível intermediário. O ladrão possui uma magia extremamente poderosa, acima do nível 50. Depois de todos os cálculos que fez, ele tem certeza de que sua vitória é garantida. O ladrão, confiante demais, decide acabar com a sorte de Yukito, atacando o herói com uma bola de fogo. O herói nem se abala e comenta calmamente que finalmente o ladrão decidiu usar sua magia. O homem de olhos verdes então pisca, anunciando que também está pronto para lançar um feitiço. O cajado aleatório então começa a brilhar, cercado por uma energia estranha. A energia causa uma enorme quantidade de poder flamejante.
Essa energia, então, forma uma bola de fogo pairando sobre Yukito. Quando a bola de fogo está grande o suficiente, o herói a direciona para a bola de fogo lançada pelo ladrão. Ao ver isso, o ladrão desaba no chão em choque total. Ele não consegue acreditar que Yukito lançou uma magia tão avançada, especialmente porque a probabilidade de sucesso era de no máximo 0,5%. A enorme bola de fogo agora vem diretamente em direção ao ladrão, que tenta se convencer de que tudo não passa de uma ilusão. Mas quando o meteoro se aproxima, ele percebe que não é uma ilusão e solta um grito. Momentos depois, toda a área está coberta de chamas. O ladrão está inconsciente no chão. Enquanto isso, Yukito permanece parado, segurando o galho mágico e testando sua sorte. Hiro soltou um suspiro após vencer. Então, ele percebeu que não podia deixar os andarilhos ali. Enquanto cortava os cipós da árvore, Hiro pensou que seria difícil, mas ele tinha que levar os criminosos para a superfície. Yukito amarrou o ladrão com cipós e começou a arrastá-lo. Hiro, então, se moveu do 5º andar para o 1º. Ao chegar ao 1º andar, ele entregou os andarilhos à polícia. Ele deu um depoimento às autoridades, o que demorou muito. O sol se pôs e Yuko estava exausto. No dia seguinte, Hiro foi direto para a guilda para informá-lo sobre a situação. Ele se desculpou pela demora e o membro da guilda confirmou se ele era Yuko. Ela então o saudou, informando a Yukito que a polícia já havia explicado tudo à guilda. Hiro se sentiu aliviado, porque agora não teria que explicar tudo sozinho. A funcionária o parabenizou e anunciou que Yukito havia sido promovido ao nível prata. O garoto de olhos verdes ficou surpreso ao ouvir a palavra promovido. Ele achou que devia haver algum engano, pois não se sentia merecedor do título. Ela explicou que a promoção para prata não era fácil. Mesmo para jogadores excepcionais, geralmente levava 3 anos. Era preciso entregar itens específicos, matar monstros e contribuir significativamente para a guilda para alcançar o nível prata. O funcionário, então, o informou que era oficial, já que as pessoas capturadas por Hiro eram membros da gangue Red Bull. Yuko comentou que a gangue Red Bull era um grupo antissocial bem organizado, então suas contribuições aumentaram significativamente. O funcionário concordou e elogiou Yuko, dizendo que ambos os membros que ele capturou eram de nível prata. Hiro ficou chocado e percebeu que os ladrões eram bem fortes. Na verdade, ele tinha se metido em uma grande enrascada. A garota entregou a ele o pingente de rank prata. Hiro riu, dizendo que só teve sorte. O funcionário disse que ele não precisava ser humilde, e a guilda esperava que ele explorasse além do 1º andar. Os aventureiros têm restrições sobre quais andares podem explorar. Bronze até o 10º andar, prata até o 13º e ouro não tem restrições. Hiro colocou o pingente, dizendo que queria explorar pelo menos o 20º andar. A garota olhou para ele nervosamente e avisou que era uma área difícil. Ela o aconselhou a não ir sozinho, pelo menos. O herói agradeceu o conselho e se afastou. O garoto de olhos verdes percebeu que havia subido de nível antes do esperado e que capturar os andarilhos tinha sido uma sorte para ele. De repente, alguém chamou por Hiro. Ele se virou e viu um velho parado com uma bengala. O velho perguntou se ele era quem tinha matado os membros da gangue Touro Vermelho. Yukito explicou que os andarilhos o atacaram, então ele revidou. O velho tremeu, pegou na mão de Takahashi e começou a chorar. Ele o agradeceu e Hiro ficou confuso. O velho explicou que Takahashi havia capturado criminosos que nem a polícia conseguia pegar. Hiro negou, dizendo que estava apenas cumprindo seu dever como aventureiro. O homem se curvou profundamente, grato. Hiro ficou surpreso com a reação dele. O velho disse, emocionado, que agora poderia dar boas notícias no túmulo do filho. Yuko observou o pai enlutado se afastar, refletindo que em sua vida anterior nunca havia sido agradecido por nada. Ele olhou para as mãos que o velho segurou, reconhecendo que aquilo era significativo. Ele se lembrou de que o mundo estava destinado à destruição, assim como em sua vida anterior. Mas agora, conhecendo o futuro, ele deveria tentar mudar o destino? Então ele deu de ombros, pensando que não era um salvador do mundo, apenas um caçador de slimes. O mais importante para ele agora era salvar sua mãe. Enquanto isso, a cena muda para tochas bruxuleantes e armas afiadas. Um homem careca e enorme bateu o punho na mesa com raiva. Ele se recusava a acreditar que seus parceiros, Yamada e Hashimoto, tivessem sido derrotados. Os olhos do careca estavam cheios de fúria. Eles não podiam se dar ao luxo de falhar ou demonstrar fraqueza para seus superiores. Ele pegou uma faca afiada e bateu a mão em um jornal com a foto de Yukito. Então, usando a faca, cortou a imagem de Yukito, declarando sua intenção de matá-lo.
Ele largou a faca e pegou o jornal de novo, pensando que devia ter cuidado, já que Takahashi havia derrotado 2 membros da gangue Red Bull sozinho. Então, pegou um lenço pendurado ali perto, enrolou na cabeça e murmurou que Hiro agora era seu alvo. Yuko está no 15º andar subterrâneo, observando seus arredores e notando que está no pico da montanha solitária. Ele observa o terreno montanhoso traiçoeiro e os caminhos estreitos. Enquanto isso, outro grupo de aventureiros aparece no mesmo local, debatendo se devem se dividir ao meio. Yukito percebe que explorar em grupo aqui é muito difícil, e mal consegue ver os outros. Ele se lembra de ter lido no manual da Dungeon que essa área é usada com frequência para crimes. Ele então desembainha sua espada e comenta que é o palco perfeito para um caçador solitário como ele. De repente, ele nota um pássaro enorme vindo em sua direção em alta velocidade. Ele sabe que precisa subir de nível antes de desafiar o Furpone no andar. Ele planeja ganhar habilidades atacando o pássaro. Originalmente, ele pretendia adquirir pontos caçando slimes, mas tendo caçado alguns, eles pararam de aparecer. Yuko então encontra outro monstro e também o derrota. O herói está determinado a matar o máximo de monstros possível para maximizar suas habilidades e continua abatendo um monstro atrás do outro. Como resultado de seus esforços, ele obtém um novo conjunto de equipamentos de guerreiro, consistindo em um arco, espada e um par de luvas. Sem que ele saiba, alguém está observando cada movimento de Yuko. Um membro da gangue Red Bull, buscando vingança, o homem examina Yukito cuidadosamente, confirmando sua identidade após vê-lo lutar sozinho, sem armadura. Cheio de raiva, o homem se ressente por Yukito ter ousado entrar em seu território e acredita que está sendo subestimado, mas decide não atacá-lo ainda, preferindo esperar o momento em que o herói baixar a guarda. O homem enrolado no cachecol percebe que o herói pretende ficar neste andar por um tempo. Uma ideia brilhante surge para o careca. Ele não precisa atacar Yuko diretamente. Ele tem a vantagem porque Takahashi está em seu território. Ele reflete que, assim como na natureza, existe um ecossistema entre os monstros também. Então ele chega a um ninho de pássaros gigantes ao lado de seu filhote. Aproveitando a situação, o homem destrói o ninho e mata o filhote que se alimentava de insetos. O primeiro passo do seu plano é reduzir a população de predadores e aumentar a das presas. O segundo passo é aumentar o número de presas. Para isso, ele vai a um local onde os insetos são abundantes. Ele espalha uma grande quantidade de comida para os monstros, e os insetos crescem rapidamente. Então, essa abundância de comida causará superpopulação. Depois disso, ele volta para o quarto e espera o plano fazer efeito. Em outras palavras, todo o plano vai parecer um mero acidente natural, simplesmente azar do aventureiro. Ele confia que este método matará o herói sem atrair as autoridades. O homem começa sua etapa final usando um repelente, um elemento de nível C, conhecido por repelir monstros de tamanho médio. Ele espalha o repelente sobre os insetos, fazendo com que voem em grande número para escapar. Ele sorri, murmurando que os insetos vão devorar o homem de olhos verdes por completo. Enquanto isso, o herói ainda está matando monstros quando ouve ruídos estranhos e se pergunta sobre a origem do som. Ele fica chocado ao ver um enxame de gafanhotos da morte. Yukito acha impossível lidar com ele sozinho e que precisa cooperar com outros aventureiros. Ele foge do enxame, pensando onde encontrar um grupo forte o suficiente. Então, ele se lembra de ter ouvido falar sobre uma base de suprimentos em algum lugar neste andar em sua vida passada. A conversa mencionou que desde o estabelecimento da base de Triangle Mountain, a exploração do pico da montanha solitária se tornou significativamente mais fácil. Alguém notou que essa base ficava dentro da caverna da Terra Vermelha, mas por alguma razão, a localização da caverna não estava marcada no mapa do herói. Então, ele segue em direção a um penhasco íngreme e pula, se estabilizando com sua espada. Ao chegar ao fundo, ele nota que a cor do solo é diferente. Ele começa a gritar alto, chamando por aventureiros. Sem resposta, ele decide entrar à força. Ele fica chocado ao ver um grande número de pessoas amarradas com cordas dentro da caverna, despidas até suas roupas íntimas. Yuko fica paralisado, imaginando qual deve ser seu próximo movimento. O que ele deve fazer agora? Por um momento, ele pensou ter entrado no meio de um ritual, mas então percebe que todos estão amarrados. Percebendo a seriedade da situação, o herói pega sua espada e entra na caverna. Ele corta habilidosamente todas as cordas que prendem os cativos. Após serem libertadas, as pessoas mostram sua gratidão a Yukito por salvá-las. Eles já tinham perdido toda a esperança, e o herói pergunta o que aconteceu.
Um deles explica que foram emboscados por ladrões e perderam a consciência. Uma mulher o informa, furiosa, que os ladrões não os mataram porque queriam vendê-los. Takahashi permanece imóvel, percebendo que a base de apoio para aventureiros se tornou um cenário de crime. Ele começa a se perguntar se tropeçou acidentalmente em um evento que está destinado a acontecer. Ele se lembra que, em sua vida anterior, os andarilhos seriam presos pelas autoridades em breve, e o lugar seria transformado em uma base de aventureiros. Parece que ele chegou antes da hora. Ele se lembra que, em sua vida passada, nunca prestou muita atenção aos eventos ao seu redor, e seu único foco era caçar slimes por 70 anos. Então ele dá de ombros, pensando que a análise pode ser feita depois. Olhando para os cativos, o homem de olhos verdes entende que a situação é inesperada, e a única opção é usar esses cativos contra os monstruosos gafanhotos da morte. Ele os chama, reconhecendo seu choque, mas pedindo que ouçam com atenção. Ele explica que um enxame de gafanhotos da morte está se aproximando. Há um número incontável deles. Ao ouvi-lo, as pessoas ficam atônitas com a enorme quantidade de gafanhotos da morte. Um deles pergunta se ele tem certeza de que são todos gafanhotos da morte. Outro exclama que são muitos. Yuko diz que não há tempo para debater e, se quiserem sobreviver, terão que cooperar com ele. As pessoas estão confusas ao ouvir a palavra cooperar. Uma mulher diz que é impossível, já que elas nem sequer têm armadura. Um deles concorda, lembrando que os ladrões também roubaram todos os seus equipamentos. Yukito sorri, informando que ele tem equipamentos. Então ele abre seu inventário e tira uma enorme quantidade de armas. Ele as coloca na frente deles, dizendo para todos escolherem o que querem. Ele pode até transferir a propriedade para eles. O grupo fica boquiaberto, perguntando se ele está falando sério, já que todos esses itens foram obtidos em dungeons. Uma mulher exclama que todas são raras, e um homem se pergunta como Yuko conseguiu tantas. Nesse momento, eles começam a questionar quem realmente é o herói, já que nenhum deles o viu no ranking de aventureiros. Então todos começam a escolher as armas que preferem. Um homem escolhe espadas, e seu companheiro reclama, mas acaba pegando uma lança. Alguns escolhem armaduras de proteção, acreditando que são mais cruciais do que qualquer arma. A pessoa que pega a espada está feliz, e comenta que se a vendesse, faria uma fortuna. Todos estão felizes com suas armaduras e armas. Uma mulher se pergunta se o homem de olhos verdes está mesmo dando todas essas armas para eles. O herói pergunta se, em troca, eles o deixariam comandá-los enquanto o grupo cochicha. Todos concordam, já que ele salvou suas vidas e também lhes deu equipamentos. Então, ele se lembra de quando um homem o empurrou, quando ele era um velho. Então ele os agradece por concordarem. Ele observa os arredores e percebe que pode usar a entrada estreita da caverna como vantagem. Dessa forma, eles só precisam enfrentar um número limitado de Death Hoppers por vez. Ele anuncia que todos devem se concentrar em reduzir os números. Todos se preparam para a batalha, enquanto Yukito permanece na frente, segurando sua espada. Com uma voz firme, ele declara que a hora de lutar chegou. Naquele momento, monstros começaram a inundar a caverna. O herói assume a liderança, abatendo os saltadores precisamente com sua espada, enquanto o resto dos aventureiros luta atrás dele, usando as armas que ele lhes deu. Enquanto isso, do lado de fora da caverna, um número enorme de monstros se reúne, mas luta para entrar devido à entrada estreita, porém conforme a batalha continua, os monstros começam a golpear a entrada, formando rachaduras nas paredes rochosas. Por causa da quantidade, a passagem começa a se alargar, e com a entrada se expandindo, mais monstros invadem a caverna. Vendo o enxame interminável, um dos aventureiros grita que há monstros demais. Seu companheiro concorda, dizendo que não há fim à vista. Yuko os ouve e percebe que o enxame não está progredindo. Ele percebe que o plano deles não está funcionando. De repente, o teto da caverna começa a rachar, e um dos membros avisa que ela está prestes a desabar. O herói ordena que recuem sem quebrar a formação, e o teto desaba, permitindo que os monstros invadam. Um aventureiro expressa sua preocupação de que, se isso continuar, os monstros podem consumir a montanha inteira. O grupo se volta para Takahashi, buscando um novo plano. Ele examina os arredores, percebendo que a caverna está instável e inacabada. Então ele vê uma bomba do lado de fora da caverna. Ele suspeita que os andarilhos podem ter deixado a dinamite para trás enquanto tentavam expandir a área. Apressado, ele pega as bombas, percebendo que pode transformar isso em uma vantagem. Uma notificação aparece. Yuko obteve dinamite de qualidade inferior.
Imediatamente ele chama os aventureiros, instruindo-os a coletar toda a dinamite. Os aventureiros se espalham, vasculhando a área. Um deles encontra a dinamite e reconhece que pode ser usada como arma. Uma sensação de incerteza se espalha entre os aventureiros, que ainda não sabem exatamente como vão usar a dinamite. Yuko e os aventureiros continuam lutando contra os gafanhotos da morte por várias horas. 2/3 da montanha foram destruídos. Mesmo com todos os seus esforços, o ataque monstruoso não mostra sinais de parar. A caverna está completamente tomada por monstros. 2 aventureiros estão paralisados. A voz da garota treme ao dizer que estão completamente presos. Outros exclamam que estão sem energia e que a parede não vai aguentar por muito tempo. Yuko diz para todos darem a ele toda a dinamite. Percebendo a gravidade da situação, um por um, eles começam a entregar a ele, e o primeiro aventureiro comenta que duvida que essa quantidade seja suficiente para eliminar os monstros. Outro acrescenta que é como uma gota no oceano. Um sentimento de desesperança paira entre os aventureiros. Yukito elabora um plano, usar a dinamite para desabar toda a área, soterrando os monstros sob os escombros. Ele pega a dinamite coletada do inventário. Considerando que os Death Hoppers têm uma inteligência extremamente baixa, ele começa a posicionar a dinamite estrategicamente em diferentes locais. Lembrando que os monstros sempre miram no indivíduo que matou mais deles, neste caso, Yukito. Nesse momento, os monstros conseguem abrir um buraco significativo no teto da caverna. Um dos aventureiros avisa a todos que a caverna está prestes a desabar. O herói então grita, instruindo os aventureiros a correr. Todos começam a correr, mas um para na saída e pergunta se o herói pretende se sacrificar, levando os gafanhotos da morte com ele. Outro aventureiro zomba, dizendo que o guerreiro nem sequer consegue usar sua arma direito. O herói sorri confiante antes de responder que sabe exatamente o que está fazendo e simplesmente pede que confiem nele. Como planejado, todos os monstros se reúnem ao redor do herói. Parado, ele reflete que há momentos na vida em que uma pessoa deve arriscar. Então, ele dá um comando ao sistema, ativando a detonação total da dinamite. Uma notificação surge pedindo confirmação e Yuko aprova imediatamente. Então, ele salta da caverna, chamando os gafanhotos da morte. De repente, uma nova notificação surge, avisando que a taxa de sucesso da detonação é de apenas 50%. O herói percebe que seu nível é insuficiente para usar tal habilidade, mas acha que pode ter sucesso devido aos seus atributos de sorte. Outra notificação surge, revelando que, como os itens são grosseiros, a taxa de sucesso caiu para 25%. Então, uma nova notificação confirma que a detonação foi bem sucedida. O herói suspira de alívio ao ver isso. Naquele momento, toda a dinamite explode simultaneamente, matando os monstros dentro da caverna. Enquanto Yuko desce em segurança, evitando a explosão, o herói usa a habilidade de espada Golpe da Grande Camada, matando os insetos restantes de uma vez. A batalha parece ter terminado, mas então, o garoto de olhos verdes avista um inseto enorme. Que teimoso! Yukito encara o monstro com atenção, declarando que este é o fim dele. Ele prepara seu golpe final, usando a técnica de bestialidade. Ele desfere um golpe crítico. Os aventureiros que assistem à batalha percebem que o inseto gigante está mirando em Yukito especificamente. O herói tenta se firmar cravando sua espada nas rochas para evitar cair mais, mas a espada escorrega, fazendo-o despencar. De repente, uma corda é jogada em sua direção e uma voz grita, pedindo para ele agarrar para que possam puxá-lo. Yuko agarra a corda. Todos os aventureiros que escaparam da caverna trabalham juntos para segurar a corda, puxando o herói para cima. Eles o puxam com sucesso. O herói se senta na beira, refletindo que venceu por causa de sua sorte. Os aventureiros se reúnem ao redor do garoto de olhos verdes, expressando sua gratidão. Uma mulher diz a ele que ele salvou a vida de todos. Outro acrescenta que 0 baixas em um pânico de monstros parece um milagre. O grupo todo está radiante. Yuko sente uma profunda sensação de satisfação, enquanto a cena muda para outro lugar, onde o membro da gangue responsável pelo ataque está furioso e destrói tudo ao seu redor. Ao saber do sucesso de Yukito em eliminar o enxame, sua raiva aumenta ao perceber que o herói também destruiu sua base. Ele começa a entrar em pânico. Percebendo que nesse ritmo será morto pelos superiores, ele culpa o herói por tudo e pega uma garrafa de bebida, engolindo-a. Ele fica extremamente furioso e decide que vai matar o herói, mesmo que isso lhe custe a vida. Enquanto isso, na guilda dos aventureiros, Yuko está no centro das atenções. Ele percebe que se tornou famoso entre os aventureiros devido aos eventos recentes. A recepcionista da guilda se aproxima dele com um sorriso, dizendo que ele fez de novo e foi promovido.
Os aventureiros ao redor murmuram. Um deles exclama que o herói é o cara que destruiu a montanha. Outra aventureira comenta que ouviu dizer que o herói também salvou muitas pessoas. Em outro canto, 2 membros da guilda o observam atentamente. Um deles tenta recrutar Yuko para sua guilda, mas antes que ele termine, o outro o interrompe, insistindo para que o herói se junte à sua guilda. Yuko se esforça para abrir caminho pela multidão, ignorando aqueles que tentam abordá-lo. Ele se recusa a entrar em qualquer guilda. Todos o olham chocados. Ele pensa que não tem tempo para amizades ou alianças. Seu objetivo principal é obter o elixir de cura. Então ele abre seu inventário e reflete sobre como a distribuição de recompensas em batalhas em grupo é aleatória. Além disso, as chances de outros obterem itens raros são baixas, fazendo-o perceber que apenas a sorte não é suficiente. Ele sai da guilda, lembrando a si mesmo que, em sua vida passada, sempre foi sozinho, então isso não é novidade para ele. Ele então volta para casa e é recebido com um jantar luxuoso. Sua irmã diz animada que ele pode comer o quanto quiser e o herói se junta à sua mãe e irmã à mesa de jantar. A atmosfera se enche de gratidão. Então, eles fazem suas orações, agradecendo pela refeição. Naquele momento, o herói sente o calor da família. Sentindo nostalgia, ele percebe que, apesar da pobreza, sua família nunca perdia as celebrações. Sua irmã Numi conversa animadamente, elogiando sua incrível vitória e informando que agora ele finalmente pode enfrentar o desafio do Vezia Ostuandar. A mãe deles olha para o herói com preocupação, perguntando se ele está realmente bem. Ela menciona que os vizinhos disseram que a Zekuri sendo aprovação é um ponto de virada para todo aventureiro. Nozomi acrescenta com uma pitada de preocupação, revelando que pesquisou online e descobriu que apenas 15% dos aventureiros conseguem chegar ao Vesmubo andar. A mãe repreende Nomi por guardar o celular durante o jantar. Yuko garante à mãe e à irmã que está bem, dizendo que conquistou muitas coisas em pouco tempo. A mãe dele olha para o recorte de jornal com a foto do filho e diz que está muito orgulhosa da conquista do herói, mas não quer que ele se esforce demais, explicando que nenhum pai ficaria feliz em ver seu filho se sacrificar. Yukito se lembra da morte de sua mãe e seus olhos se enchem de lágrimas. Ele responde que nenhum filho quer ver seus pais doentes. A mãe começa a dizer algo, mas Noi a interrompe, insistindo que não adianta discutir isso. Ela acrescenta que seu irmão sempre foi teimoso. Uma vez que ele decide fazer algo, nada o faz mudar de ideia. A mãe dele suspira, dizendo a Yuko que ele é igualzinho ao pai. O herói continua comendo, garantindo à família que faz tudo isso porque o faz feliz. Sua mãe e irmã voltam à refeição. Enquanto observa sua mãe, o herói reflete sobre como não conseguiu salvá-la em sua vida anterior. Um fato que o atormenta profundamente. Ele quer apagar o passado, e para isso, precisa do elixir. Após terminar sua refeição, Yuko reza em gratidão. Ele então sai de casa para continuar sua missão. A cena muda para o Vismino andar da dungeon, conhecida como a Grande Muralha de Hyper Six. Assim que entra na dungeon, ele percebe que o Vismuisro andar é completamente diferente de qualquer outro. De repente, 2 criaturas aparecem diante dele, fazendo o herói perceber que cada monstro que aparece neste andar é inorgânico. É a primeira vez que ele encontra criaturas assim. Ele imediatamente as ataca com espadas, não dando chance alguma. Ele então comenta que esses assassinos frios e sem coração são uma ameaça, sendo emboscado por um grupo ainda mais aterrorizante de criaturas que o atacam de todas as direções. No entanto, devido à sua habilidade de combate, o herói consegue contra-atacar todos os ataques e eliminá-los com facilidade. Ele percebe que o perigo não está na força deles, mas em seu pensamento sistemático. O herói então nota um portão, mas em frente a ele há uma pilha de pedras emitindo um forte brilho vermelho. De repente, as pedras começam a se mover, tomando a forma de um monstro incomumente forte. Se Yuko analisar o padrão da besta de pedra, derrotá-la será possível. O monstro lança seu ataque, e o herói tenta bloquear seus golpes e atacá-lo. No entanto, o ataque do herói se mostra ineficaz devido ao exterior rochoso da criatura. Apesar disso, o herói continua motivado a conquistar o Visvonto andar. Assim que a fera inicia seu próximo ataque, Yuko salta em direção a ela, mirando sua espada diretamente no olho do monstro. Ele derrota o monstro com um golpe crítico. Yuko avança para abrir o portão que o monstro estava guardando. Hoje, Yuko vai mudar seu destino. Ao abrir o portão, ele entra em um grande salão com intrincados círculos rituais mágicos desenhados no chão. De repente, a porta se fecha com força e um enorme monstro de pedra aparece. Este é maior e mais forte que o guardião. Yuko examina todo o corpo do monstro. Tentando encontrar alguma fraqueza, o monstro começa a se mover, pronto para atacar o herói.
O herói percebe que este monstro é o chefe do Vesmento Andar, conhecido como o Golem Ancestral, e reconhece que seu oponente possui um corpo resistente e poder de ataque extra. Ele determina que, para um chefe, a velocidade do monstro é mediana, então ele tenta atacar o monstro com sua espada, mas o ataque não tem efeito. O herói decide destruir o núcleo do monstro, enquanto o membro da gangue observa tudo escondido atrás de uma porta. De repente, os círculos mágicos no chão brilham em vermelho e outro monstro aparece. O herói se surpreende e olha ao redor, tentando entender o motivo. Ele percebe que há um intruso, mas não sente mais ninguém. A ideia de interromper uma luta contra um chefe, nenhum novato cometeria um erro desses, ainda mais no Vesmento do Andar. De repente, o membro da gangue joga uma adaga no herói, mas apesar do ataque repentino, o herói facilmente a desvia com sua espada. O garoto de olhos verdes agora tem certeza de que o ataque duplo não foi por acidente. O intruso o observa com raiva, incapaz de acreditar que Yukito conseguiu bloquear o ataque. No entanto, ele se convence de que, apesar das habilidades do herói, ele pode vencer por ser um ladrão de classe superior. Ele acha que Yukito é um idiota por lutar contra o chefe sozinho. Ele se lembra de quando entrou no portal e fez o segundo chefe aparecer. O ladrão está confiante de que vai matar o herói com suas habilidades furtivas. É revelado que o ladrão possui a habilidade de passos leves, que lhe permite se mover silenciosamente entre os monstros. Além disso, ele também tem a habilidade de cruzar sombras, que o permite entrar em zonas de monstros e provocá-los. Além disso, ele tem uma capa de invisibilidade que reduz a visibilidade do usuário. Por causa de todas essas habilidades, o ladrão está confiante de que pode derrotar o garoto. Yuko analisa seus arredores, percebendo que não é uma luta justa, mas sim 3 contra 1. O invasor, então, saca outra adaga e a cobre com veneno, comentando que, se conseguir atacar Yuko com a lâmina envenenada, o herói morrerá instantaneamente. Ele atira a adaga em direção a Yuko, pensando que assim pode atacar unilateralmente. A adaga atinge o herói, mal o tocando e causando apenas um pequeno arranhão em sua bochecha. O ladrão é notificado de que sua tentativa de envenenamento falhou. Chocado, ele se pergunta onde Takahashi está escondendo o equipamento anti-veneno. Ele se tranquiliza rapidamente, dizendo que não importa, já que a adaga era só uma distração. Sua verdadeira arma são as armadilhas. Depois disso, ele joga um conjunto de pequenas esferas que de repente começam a liberar uma enorme quantidade de flechas minúsculas que se espalham em todas as direções. Ele comenta que esse truque sozinho pode garantir sua vitória. Então, usando sua habilidade de travessia das sombras, o invasor conecta as paletas do corredor com fios eletricamente carregados. Ele explica que sempre confiou em suas armadilhas, e então tem uma nova ideia. Com tantas armadilhas, Yuko não terá espaço para se mover. Então o chefe vai lidar com ele automaticamente. O herói se vê atacado pelos 2 chefes e completamente cercado de armadilhas. O ladrão, orgulhoso do seu trabalho, senta-se confortavelmente, afirmando que agora é só aproveitar o show. Seu sorriso desaparece quando percebe que Yukito está olhando diretamente para ele enquanto desvia das armadilhas. Seu choque aumenta ao ver o herói encarando-o com um sorriso zombeteiro, perguntando se ele já terminou com todos os seus truques. O rosto do intruso está tomado por total descrença, e ele se pergunta se Yuko o encontrou. O herói o provoca, dizendo para ele não ficar quieto. O invasor, então, atira uma adaga nele, mas ele desvia. O herói diz que o membro da gangue o está perseguindo porque é obcecado por ele. O membro da gangue está incrédulo e pergunta como ele sabe sua posição. O herói responde que é uma habilidade famosa. O homem manda o herói não mentir. Ele acredita que uma habilidade de nível baixo não pode funcionar contra habilidades de nível alto. O herói, então, empunha suas espadas e zomba do homem, perguntando se, não sendo mentira, ele vai se assustar e fugir. Isso enfurece o homem, já que o herói o está subestimando. Ele então ataca o herói, gritando que ele é o superior. O garoto de olhos verdes desvia do ataque. Ele golpeia o invasor com sua espada, fazendo-o cair. O herói acredita que só um salvador pode dizer que é superior. Ele continua a atacar o ladrão, e a frustração do ladrão aumenta a cada golpe. O invasor não consegue acreditar que Yuko o encontrou usando uma habilidade de nível baixo, como a intuição de guerreiro. Ele acusa o herói de mentir mais uma vez. Yuko responde que não está mentindo. Ele realmente possui a habilidade instinto de guerreiro, que ativou no Vesmento Andar.
Essa habilidade permite que o usuário detecte perigos ao redor quando ativada, mas a taxa de sucesso era inferior a 1%. Mas ele confiou na sorte, certo de que funcionaria. E funcionou. Naquele momento, o herói começou a perceber cada perigo ao seu redor, não importando o tamanho. Isso permitiu que ele identificasse as armadilhas e a localização exata do ladrão. O ladrão reúne forças após ser derrubado por Yuko. Ele comenta que o herói é mais rápido do que um guerreiro de nível tão baixo. Yukito agradece sarcasticamente o membro da gangue pelo elogio antes de bloquear seu ataque novamente. O ladrão comenta que, apesar da velocidade do herói, ele não passa de um guerreiro e continua confiante, explicando que supera Yuko em agilidade e, sem dúvida, tem melhor precisão. Naquele momento, o ladrão consegue ferir o braço do herói com uma espada envenenada, desta vez com uma toxina paralisante. No entanto, uma notificação aparece imediatamente, indicando que o herói resistiu com sucesso ao efeito da paralisia. O ladrão fica surpreso ao ver que o herói também não é afetado pelo veneno. Ele observa a luta, reconhecendo a habilidade do herói em se preparar para situações inesperadas. De repente, o herói o surpreende com um salto incrivelmente alto e desaparece. No instante seguinte, ele reaparece atrás do ladrão, descendo de uma grande altura e atacando com sua espada. No entanto, o ladrão mal é afetado pelo ataque, movendo-se rapidamente para um ponto distante e comentando que o herói permanece em uma posição fraca. O herói decide usar a técnica da bestialidade, desferindo um golpe poderoso em direção ao ladrão. Mas o ladrão ri, admitindo que foi um ataque impressionante e bem calculado. No entanto, ele se interrompe e ativa uma técnica de combate conhecida como Dança da Borboleta, que o permite mover-se com agilidade e velocidade excepcionais, tornando impossível para o herói acertá-lo. O herói, sem entender como seu oponente consegue se esquivar tão facilmente, observa o ladrão se mover sem esforço, atacando enquanto explica que a dança da borboleta é uma técnica que combina ataque impecável com evasão perfeita. Ele acrescenta que, em batalhas entre habilidades opostas, a vitória sempre pertence a quem tem o nível mais alto. Com suas habilidades de movimento aprimoradas pela dança da borboleta e a velocidade concedida pelos passos de gato, o ladrão consegue ferir Yukito mais uma vez. Orgulhoso de sua vantagem temporária, ele começa a falar com confiança, gritando com Yukito e declarando que um guerreiro lento como ele nunca será capaz de pegá-lo. No entanto, cego pela arrogância, ele se esquece de permanecer escondido para não ser detectado pelos monstros. Como resultado, o chefe do andar o avista e lança uma poderosa bola de fogo em sua direção. Nesse momento, o herói ativa o instinto de guerreiro para desviar do ataque. O ladrão também consegue escapar das chamas, comentando animado sobre como o Vezeis no andar é emocionante, antes de retomar seu ataque ao herói. Ele então acrescenta que consegue desviar de qualquer ataque do chefe do andar, já que seus movimentos seguem um padrão fixo, e pergunta ao herói se ele também obteve essa informação da guilda. O herói não responde e se concentra em bloquear os ataques do ladrão, apesar dos ferimentos da espada envenenada. No entanto, ele sofre outro ferimento na perna devido às armas afiadas espalhadas pelo chão pelo ladrão. O ladrão comenta que, a essa altura, o herói já deve ter percebido que não há indivíduos não autorizados no Vigimbostro andar, o que significa que sua derrota era inevitável desde o início da luta. Então, ele lança um ataque forte contra o herói, usando uma técnica chamada Fio de Escorpião. Nesse momento, o herói está gravemente enfraquecido pelos ferimentos e incapaz de se defender. O ladrão então desfere um golpe poderoso, que o deixa completamente incapacitado. O herói desaba no chão e sua arma escapa de sua mão, tornando-o incapaz de resistir. Naquele momento, o ladrão sente que alcançou seu objetivo, acreditando que é hora de dar o golpe final. Ele se lança sobre o herói, gritando que este é o fim. O herói solta um grito de terror enquanto o ladrão avança, vendo que ele está prestes a finalizá-lo. Mas no instante seguinte, ele olha para o ladrão com um sorriso malicioso antes de mostrar a língua, dizendo que era só uma brincadeira. Depois disso, a pedra começa a brilhar de forma diferente das outras. Como resultado, o ladrão se vê preso em uma bolha transparente, isolado de todas as direções. Atordoado, o ladrão, antes tão certo da vitória, encara incrédulo e pergunta se o herói usou uma armadilha de gravidade contra ele. O herói se levanta, pega sua espada e comenta que o ladrão insistia que não havia elementos não autorizados ali, mas ainda assim não consegue ver ninguém ao seu redor. Nesse ponto, a bolha começa a apertar o ladrão, dificultando até mesmo o movimento de sua boca.
Então, o herói explica que as informações coletadas pela guilda são relevantes apenas para o estado natural do andar. No entanto, ninguém na guilda poderia ter previsto que alguém maluco o suficiente interferiria e se tornaria parte de uma batalha com o chefe do andar. Naquele momento, a condição do ladrão dentro da bolha piora, e até respirar se torna difícil para ele. Ele ofega, questionando se o que está acontecendo é real. Enquanto isso, os dois monstros começam a se mover para atacar o herói, que bloqueia o ataque, comentando que o ataque duplo alterou o comportamento dos monstros e a forma como eles reagem. Ele zomba do ladrão, dizendo que o homem se diz um ladrão, mas não percebeu as armadilhas neste lugar. A frustração do ladrão aumenta, enquanto ele exclama que isso é impossível, e o herói deveria lutar como um guerreiro, não depender de armadilhas. A bolha estoura e os monstros o atacam. O ladrão se pergunta como isso é possível. Um dos monstros, então, pega o ladrão em suas mãos de pedra e o arremessa no chão. O intruso está gravemente ferido e chocado por não ter detectado uma armadilha de nível superior, apesar de suas habilidades de busca. Ele pergunta como Yuko sabe disso, e o Kito responde que usou a intuição de guerreiro, como vem dizendo desde o início. O invasor está gravemente ferido e caído no chão, sentindo muita dor, e o Kito o avisa para ficar onde está, enquanto ele lida com o chefe. A intenção dele é entregar o ladrão à polícia, se ele ainda estiver vivo depois desses ferimentos. De repente, o invasor ameaça o herói, dizendo para não mexer com ele. O herói fica chocado ao vê-lo rindo histericamente. Bombas estão presas ao seu corpo, indicando que ele não planeja morrer sozinho. Ele informa a Takahashi que essas bombas são diferentes de todas as armadilhas que ele usou antes. Naturalmente, Yuko começa a suar, sem ter ideia de com que tipo de lunático está lidando. Então, o sistema pede confirmação e o ladrão confirma que quer usar a bomba. Há uma grande explosão. Tudo está em chamas, o chão desaba e ele cai em uma sala subterrânea escondida. Ele não esperava que houvesse uma sala ali embaixo. Então, ele percebe que a saída está muito alta. Ele não consegue escalar de volta. De repente, o chefe monstro de pedra pula lá de cima. Takahashi está preso agora. Então, algo chama sua atenção. Está brilhando intensamente no canto da sua visão. É um baú de tesouro. Ele se lembra que salas secretas geralmente contêm tesouros que valem a pena proteger. Ele olha ao redor rapidamente. O espaço é pequeno demais para derrotar o chefe em uma luta convencional. Então, a única opção é apostar tudo no tesouro. Ele ataca o chefe, tentando alcançar o tesouro escondido atrás dele, mas só se machuca no processo. Ele golpeia o monstro novamente com sua espada, mas seus ataques não afetam a criatura. O chefe o soca, fazendo-o sangrar, e ataca novamente. Takahashi se esconde atrás de uma pedra enorme. Ele se sente aliviado por sua coluna não estar quebrada, mas esse alívio dura pouco. O monstro joga a pedra para longe e o pisa. Ele está gravemente ferido. Ele está chocado que o chefe continue atacando. Agora ele está no chão, encharcado de sangue após o ataque do chefe. Ele cerra o punho, determinado a não desistir apesar da dor intensa. O monstro de pedra ataca novamente, fazendo jorrar ainda mais sangue. Mas essa dor não é nada para Takahashi. Ele viveu com o desespero de ser inútil por 70 anos. Com uma determinação inabalável, ele alcança o tesouro. Dentro da caixa, há uma algema. E o Kito sorri levemente ao vê-lo e o coloca. O tesouro tem exatamente o que ele precisa. A algema é conhecida como bracelete de teletransporte, uma ferramenta que permite ao usuário se teletransportar para qualquer lugar. É perfeito para a situação atual de Yuko. O sistema pede sua confirmação, no momento em que o monstro está prestes a esmagar o herói com seus braços enormes. O sistema avisa urgentemente a Takahashi que ele não é compatível com a ferramenta mágica e a probabilidade de ativação é de apenas 50%, então a probabilidade cai ainda mais para 35% e a taxa de sucesso se reduz a apenas 15%. De repente, uma energia azul começa a emanar do bracelete e o sistema o notifica de que o teletransporte foi ativado com sucesso. Ele reaparece atrás do primeiro chefe e permanece determinado a matá-lo. Ele ataca a cabeça do monstro com sua espada e uma luz vermelha explode, desencadeando uma violenta explosão. E o Kito logo percebe que será muito mais difícil matar o segundo chefe, que continua vivo, apesar dos danos causados pela explosão. Takahashi usa o bracelete mais uma vez, teleportando direto para o peito do chefe e apunhalando seu ponto vital com a espada. No entanto, ambos os chefes monstros ainda estão vivos. O monstro de luz vermelha está prestes a dar um soco, mas Yuko se teletransporta rapidamente de novo. Então, o chefe de luz azul lança um ataque e ele usa a pulseira mais uma vez para desviar.
ele se motiva, dizendo que não importa quantas vezes precise tentar, ele não vai desistir. Com essa mentalidade, ele salta sobre o chefe e atinge seu ponto vital mais uma vez. Ele continua usando a habilidade de teletransporte do bracelete repetidamente, mirando nos pontos vitais do chefe com golpes rápidos de espada. Ele compara a situação a jogar dados várias vezes até tirar um 6 e rezar para que funcione. Os dois monstros se aproximam dele dos lados, encurralando Yukito. Eles estão prestes a lançar um ataque simultâneo quando ele se teletransporta no último momento, fazendo com que os chefes colidam e caiam no chão. Sem perder tempo, o herói usa o golpe de Bastring, acertando um golpe crítico que estilhaça o corpo do primeiro monstro em pedacinhos. Então, com determinação inabalável, ele usa o golpe poderoso para acabar com o segundo chefe. Após finalmente matar o segundo golem, Yuko desaba no chão, gravemente ferido e completamente exausto da intensa batalha. O bracelete o notifica de que atingiu seu limite e agora precisa ser recarregado. O sistema, então, o informa que ele derrotou o antigo chefe golem 2 vezes e obteve 2 elixires de nível L. Os elixires aparecem bem na frente dele. Sorrindo ao ver os frascos, ele pega um e bebe. Ao fazer isso, uma aura verde envolve seu corpo e ele desmaia. Na manhã seguinte, a luz do sol brilha através do teto da sala secreta. Yuko lentamente recupera a consciência e se vê segurando o frasco do elixir. O sistema o notifica de que condições especiais foram cumpridas e que ele receberá um título especial. Sua vitalidade aumenta em 10, a força em 20 e a destreza em 10. Takahashi guarda o elixir e a pulseira no sistema e empunha sua espada com firmeza. Ele entra em ação, desferindo vários golpes. Ao aterrissar, ele nota um manto branco encharcado de sangue e se pergunta se isso seria prova suficiente do crime de Kel. Ele abre a porta da sala do chefe e volta para uma superfície. Ao retornar, ele relata todo o incidente à guilda e apresenta o manto à recepcionista. Ela está completamente chocada. Takahashi percebe que, aparentemente, ele fez algo bem significativo. A recepcionista corre para ligar para alguém superior. Parece que este incidente vai causar uma grande confusão. Nesse instante, um homem se aproxima do herói, pedindo uma entrevista. Takahashi se desculpa e recusa a oferta, dizendo que não tem tempo. Ele volta para o prédio com o elixir, querendo dá-lo à sua mãe. Enquanto caminha, as pessoas começam a encará-lo, percebendo que ele é o cara do noticiário. Uma TV gigante fixada em um prédio mostra que ele agora detém o recorde de velocidade para alcançar o 20º andar. Eventualmente, ele chega ao seu apartamento. Sua irmã e sua mãe o recebem com sorrisos calorosos e alegres. Ele mostra a elas o elixir. No dia seguinte, no hospital, o médico informa que os resultados detalhados dos exames da mãe de Yukito chegaram. A doença dela foi completamente curada. Takahashi e sua irmã ficam radiantes, pedindo ao médico que confirme. O médico explica que os efeitos do elixir são realmente notáveis e sua mãe agora está saudável. A garota de olhos verdes começa a chorar de alegria, enquanto abraça sua mãe. A mãe deles segura gentilmente a mão de Yuko e o agradece sinceramente. Yuko também começa a chorar, agradecendo a ela por tê-lo criado. Eram as palavras que ele queria dizer há muito tempo. A garota de olhos verdes, um pouco envergonhada, lembra que eles ainda estão no hospital e deveriam continuar isso em casa. O herói concorda. Ela então comenta que seu irmão frequentemente se esquece de notar o que está ao seu redor. De repente, tudo fica cinza e um homem entra no quarto do hospital pela janela. O Homem Dourado comenta que é triste que uma família tão calorosa tenha que ser infeliz. A única coisa boa, diz ele, é que eles já estão no hospital. O homem se prepara para atacar Nomi e ainda comenta que a causa da morte dela será parada cardíaca. Mas Takahashi intervém e impede o ataque, questionando o que ele está fazendo. O homem está chocado ao ver o herói se movendo, mesmo após ser exposto aos seus poderes. Yuko olha para o intruso e percebe quem ele é. O homem à sua frente é o herói, o aventureiro mais forte e o salvador lendário. O homem se apresenta como Cosmorido Oyama. Ele exibe seu colar e explica que sua profissão é herói. E é de verdade. Takahashi, ainda confuso, pergunta por que um herói está atacando Nomi. Oyama explica que a barreira que congela tudo ao redor deles se chama Barreira do Vazio. Só quem já experimentou a morte da alma pode se mover dentro dela. Ele termina declarando que Takahashi deve ser uma pessoa do tipo regressão,